Olá e bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para a química, a tabela periódica. O que é a tabela periódica, como ela é organizada e por que é tão importante? História da tabela periódica. A tabela periódica tem uma longa história que remonta ao século XIX, quando vários químicos começaram a notar padrões nas propriedades dos elementos. A primeira versão da tabela periódica foi criada pelo químico russo Dmitry Mendeleev em 1869. Naquela época, havia apenas cerca de 60 elementos conhecidos, e eles eram organizados de acordo com suas propriedades químicas em grupos e períodos. A organização da tabela periódica permitiu aos químicos prever as propriedades de elementos ainda não descobertos, o que foi crucial para o avanço da química. Organização da tabela periódica. Hoje, a tabela periódica é organizada por número atômico crescente. O número atômico é o número de prótons no núcleo do átomo e é o que distingue um elemento de outro. Os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico em linhas horizontais chamadas períodos e em colunas verticais chamadas grupos. Os elementos em um mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes, porque eles têm o mesmo número de elétrons em sua camada de valência. Os elementos em um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas, o que significa que eles têm propriedades físicas semelhantes. As propriedades químicas e físicas dos elementos podem ser agrupadas em famílias ou grupos na tabela periódica. Alguns exemplos de famílias incluem os metais alcalinos, grupo 1, os halogênios, grupo 17, e os gases nobres, grupo 18. Propriedades químicas e físicas. A tabela periódica permite que os químicos prevejam as propriedades dos elementos. Por exemplo, os metais alcalinos, que estão no grupo 1, são altamente reativos e têm baixa energia de ionização, o que significa que é fácil remover um elétron de sua camada de valência. Os metais alcalinos tendem a formar compostos iônicos com neometais, enquanto os gases nobres são geralmente inertes e não reagem com outros elementos. Os halogênios, que estão no grupo 17, são altamente reativos e têm alta eletronegatividade, o que significa que eles têm uma forte atração pelos elétrons. A tabela periódica também mostra as propriedades físicas dos elementos. Por exemplo, os metais de transição têm altos pontos de fusão e ebulição, o que significa que eles são sólidos à temperatura ambiente, enquanto os não-metais têm baixos pontos de fusão e ebulição, o que significa que eles são gases ou líquidos à temperatura ambiente. Além disso, a organização em grupos e períodos, a tabela periódica também pode ser dividida em blocos. Os blocos são definidos pelo subnível mais energético ocupado pelos elétrons. Os blocos são S, P, D e F, e cada bloco é composto por um grupo de elementos com propriedades semelhantes. Existem 3 tipos de elementos na tabela periódica: metais, não metais e metalóides. Os metais são geralmente sólidos à temperatura ambiente, têm alta condutividade térmica e elétrica e tendem a perder elétrons em reações químicas. Os não metais podem ser sólidos, líquidos ou gases à temperatura ambiente, têm baixa condutividade térmica e elétrica e tendem a ganhar elétrons em reações químicas. Os metalóides têm propriedades intermediárias entre metais e não metais. Alguns elementos na tabela periódica são radioativos, o que significa que seus núcleos são estáveis e emitem partículas ou radiação para se tornarem mais estáveis. Alguns exemplos de elementos radioativos incluem o urânio, o plutônio e o radônio. A tabela periódica é constantemente atualizada à medida que novos elementos são descobertos. Um dos elementos mais recentes a ser adicionado à tabela periódica é o teneço, adicionado em 2016. Atualmente, existem pelo menos 118 elementos conhecidos na tabela periódica. A tabela periódica também pode ser usada para prever a carga dos íons formados pelos elementos. Por exemplo, os metais alcalinos têm tendência a formar íons com carga +1, enquanto os halogênios têm tendência a formar íons com carga -1. Importância da tabela periódica. A tabela periódica é fundamental para a química e para outras áreas da ciência. Ela permite que os químicos prevejam as propriedades dos elementos e ajuda a entender a estrutura e a reatividade dos compostos químicos. Além disso,
A tabela periódica tem aplicações em várias áreas da tecnologia, como na fabricação de semicondutores e na pesquisa de novos materiais. A tabela periódica é uma ferramenta importante não apenas para a química, mas também para outras áreas da ciência, como a física e a engenharia. A tabela periódica também tem muitas aplicações práticas na indústria e na vida cotidiana. Por exemplo, o sódio e o cloro, que são elementos na tabela periódica, são usados para fazer sal de cozinha, e o alumínio, que é um metal, é usado para fazer latas de refrigerante e papel alumínio. Em resumo, a tabela periódica é uma ferramenta crucial para a química e outras áreas da ciência. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o assunto e não esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima.